Acabou a safra, entrou entre safra. Então a gente já sente nas escalas de abate uma oferta reduzida de animais terminados. Aqui é a Lígia Pimentel, sou diretora executiva da Agrifato e estou de volta aí para a gente traçar o panorama do mercado pecuário na semana. Então ficou claro aí que acabou aquele período de desova de animais. Ele foi bem sutil, né? Principalmente quando a gente compara aí o comportamento dos preços pecuários ao histórico de movimento dessas cotações. Então elas variaram para baixo levemente, mas a gente pode falar que foi leve porque para cima elas estavam variando proporcionalmente muito mais. Isso é o que a gente chama grosseiramente de análise de volatilidade, né? O quanto o mercado está oscilando em frequência e intensidade para cima e para baixo. E essa queda ela foi menos intensa do que os movimentos anteriores, né? E confirmou aí que nós ainda vivemos um ambiente de baixa oferta por aqueles motivos que a gente vem discutindo já há algum tempo. Então, ciclo pecuário, abate acelerado de novilhas, né? Diminuindo aí a produção de bezerros nesse momento, a disponibilidade de bezerros nesse momento e, consequentemente, a oferta de animais terminados, a estiagem no final do ano passado, que prejudicou a engorda, e custos em alta, esses custos que não estão dando sossego, né? Então nós temos assim uma linha de variação dos preços desde janeiro de 2020 para cá, em que nós podemos observar claramente aí algumas coisas bastante interessantes. Só um minutinho que eu vou mostrar para vocês, olha só. Esse aqui é um gráfico que mostra, né, a variação dos preços ao longo aí do início de janeiro de 2020 até agora, e nós podemos observar claramente nesse gráfico que os custos variaram acima do preço do boi gordo, que variou acima do atacado, que variou acima da carne no varejo, tá? E variou acima da carne bovina exportada. Então, o que isso diz pra gente, né, pessoal? Diz algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, não é uma novidade, está todo mundo apertado aí, arrochado ao longo da cadeia, perdendo margem, tá certo? A situação aí tem estado bastante esticada para todo mundo. Apesar de o preço do boi gordo ter subido, o pecuarista não sentiu isso em termos de margem, porque o custo subiu acima desse valor. Quando a gente olha o preço do bezerro, ele subiu quase 90% nesse mesmo período, então fica bastante apertado também considerando a reposição nessa conta, né? E a gente está com o estoque de passagem projetado aí praticamente zerado, ou seja, esses custos, principalmente nutricionais, que daqui para frente determinam bastante o que vai acontecer, porque a gente precisa de suplementação para enfrentar o período seco, esses custos eles não vão enfraquecer, não vão dar alívio nos próximos períodos, tá certo? A respeito das exportações, a gente está com uma interrogação aí bem grande a respeito do comportamento das exportações. Por quê? Vamos projetar lá que a sazonalidade diz que a gente exporta mais no segundo semestre, mas nós estamos projetando uma recuperação econômica mais robusta do que se previa inicialmente, e isso deve enfraquecer o dólar, né? Além disso, essa recuperação econômica enfraquecendo o dólar, ela fortalece o consumo doméstico, né? Que também fica em xeque porque o varejo deve começar a tentar recuperar margens daqui para frente, né? Com um consumo um pouquinho melhor, mas os preços não devem ceder. E a gente fica aí com a interrogação sobre até onde o consumo doméstico vai poder crescer frente a preços maiores, numa tentativa do varejo de recuperar a margem, né? Mas com uma recuperação econômica em vista. Então, claro que acertar aí o olho da mosca vai ser difícil nesse sentido, mas a gente tenta. Então, nós estamos projetando exportações um pouco menores do que o ano passado, né? A China tem perdido velocidade porque os preços do suíno estão perdendo força, e aí o suíno volta a se tornar competitivo frente à carne bovina, eles acabam embarcando um pouco menos. Os últimos 2 meses têm mostrado isso, essa tendência, tá certo? Nos outros mercados deve haver recuperação econômica, mas pode ser que a gente tenha que deixar mais carne internamente para o nosso consumo doméstico aqui, que deve se reaquecer, se reacender, tá certo? Então fica aqui a nossa análise da semana. Até já!